Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Hoje nós vamos falar sobre o personagem, sobre Davi, o rei Davi. Nós vamos falar sobre a vida de Davi, o seu casamento. Eu quero te convidar a pegar a Sagrada Escritura em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 32 ao 37. 1 Samuel 17, 32 ao 37. Vai dizer assim para nós. Davi disse-lhe: ninguém desanime por causa deste filisteu, teu servo irá combatê-lo. Combatê-lo tu, exclamou o rei. Não é possível. Não passas de um menino, ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ele levantasse contra mim, agarrava-o pela goela, estrangulava. Assim como teu servo matou o leão e o urso, assim também fará a ele este filisteu incircunciso, que insultou nos exércitos de Deus vivo. O Senhor acrescentou que salvou das garras do leão e do urso, me salvará também das mãos deste filisteu. Vai, disse Saul a Davi, o que o Senhor esteja contigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós vemos a grande história da batalha que todos nós já ouvimos falar sobre Davi e Golias. Golias era um grande filisteu, né? E aqui ele estava insultando o Deus de Israel, né? Querendo oprimir o reino de Israel. Os filisteus eram inimigos, né? do reino de Israel. E aqui nós vemos que Davi era um menino que lutou com Golias, que era um grande, era um vencedor, era um homem enorme, era um gigante, enfim. A Sagrada Escritura nos fala, o seu escudo era pesadíssimo, a roupa dele, enfim. Era um grande guerreiro que estava ali enfrentando e afrontando o Deus de Israel. Davi pega o seu cajado, escolhe 5 pedrinhas, né? E leva a sua funda. E aí nós sabemos lá, né? Que ele jogou a pedra com a funda, pegou na testa do gigante que caiu, ele pegou a espada e corta a cabeça de Golias. Sabendo que antes Golias estava insultando da seguinte forma: que mandassem alguém para lutar com ele, que se ele ganhasse, o reino de Israel todo seria escravo dos filisteus. Então, aquele que ganhasse esta batalha contra Golias, né, seria aquele que iria reinar sobre o outro reino. E aqui nesta batalha nós vemos este menino, né, que vai e dá, né, com a sua funda e 5 pedrinhas, derruba o gigante e mata o gigante. Davi fala para Golias uma frase que diz assim: toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E ele mata Golias. Então Saul, que era o rei, ele começa a ficar com ciúme, ele começa a ficar irritado com Davi, porque ele consegue, né, matar diante de todo o exército. Então ele ficou muito conhecido, ficou muito famoso. E o rei Saul ficou muito irritado e ele tentou, de uma certa forma, articular um casamento de Davi com a sua filha mais velha, que era Merabe, o nome dela. E ele envia Davi para as batalhas para fim de que ele morresse. Ele não queria matar Davi perante as pessoas. Então ele começou a arrumar estratégias para tentar matar Davi. Mas quanto mais ele mandava o rei Davi para as batalhas, mais ele vencia e mais enciumado, mais irritado ele ia ficando. Então ele promete a sua filha mais velha em casamento. E aí depois ele rompe a promessa e acaba Davi se casando com a filha mais nova de Saul, que se chamava Micol, que ela amava Davi. O rei Saul, ele começou a desagradar a Deus. E aí o que foi que Deus fez? Deus chama o profeta Samuel para ungir um novo rei de Israel. Então Samuel vai até a casa de Jessé, que é o pai de Davi, e ali ele começa a apresentar os filhos, né? Os filhos que eram mais fortes, e o profeta vai dizendo: não é esse, não é esse. Eles eram 8 irmãos. E aí lá pelas tantas,
quando passa o 7º irmão, ele pergunta a Jessé: mas não tem mais nenhum outro filho? Ele: tem um, tá lá no campo pastoreando as ovelhas. Davi, ele já era um filho rejeitado pelo seu pai. Olha, no momento onde estava um homem, né, uma personalidade muito conhecida na casa de Jessé, enquanto os seus filhos estavam todos jantando, um estava lá cuidando das ovelhas na estribaria, pastoreando as ovelhas. Davi sempre foi rejeitado porque ele era um franzino, porque ele era um menor, porque ele não era reconhecido os seus valores. Então ele vai e chama Davi, que estava no campo, né? E ali ele foi ungido pelo profeta Samuel, como ele recebe a unção de rei de Israel. Por quê? Porque aos olhos dos homens e aos olhos deste pai, este filho não era valorizado. Só que aos olhos de Deus estava ali o rei segundo o coração de Deus. Davi, ele era um improvável, meus irmãos. Davi colocou a sua confiança no Senhor, um menino que vai lutar contra o gigante, um menino que se coloca na presença de um exército para lutar com o gigante, porque tinha confiança no Senhor. Ele era o rei, né? Ele foi o rei segundo o coração do Senhor. E o rei Saul, ele não achava Davi adequado para sua filha. E aqui o ponto: quantos sogros fazem isso para as noras e para os genros, que acham que aquela pessoa não é adequada para o seu filho, que começam a articular muitas vezes até para que não tenha um relacionamento. Quantas acham que não tem um perfil adequado para estar, né, na sua família, para estar visitando a sua casa, né? Às vezes, no fim da vida, meus irmãos, essas pessoas que foram rejeitadas são elas que vão cuidar na velhice desses sogros, dessas sogras. Muitas situações acontecem assim. A vida, ela dá muitas voltas. E o casamento de Davi, ele foi um casamento muito difícil, ele foi um casamento arranjado, né? E sempre tinha uma intervenção do sogro, né, intervindo, a mulher sempre com o coração nas vantagens, nas coisas. Nunca, ele não teve um relacionamento bom com a sua esposa. Sempre tinha alguém se interferindo. E quantos casamentos que são feitos por conveniências? Aquela gravidez precoce que aconteceu, né? Muitas vezes vontade de sair de casa pela pressão, pela situação, e aí aquela pessoa vai e casa com alguém, e aí às vezes também por competição com o irmão, porque o outro já estava noivo para casar primeiro. Tantas situações que acontecem. Pessoas que não viveram um bom namoro, que não conhecem, que não vivem uma busca com o Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, depois vem os problemas no casamento, no relacionamento, e aí muitas vezes vem aquela triste descoberta que não ama aquela pessoa. Isso é muito triste, porque aí vem toda uma decepção. Talvez a sua vida teve algum destes sintomas que o Davi viveu no seu casamento, mas saiba que Deus, ele não desiste de você. Eu quero dizer para você: siga fiel a Deus e Ele virá na sua defesa. É preciso, meus irmãos, ser fiel a Deus, custe o que custar. Ser fiel a Deus no nosso matrimônio, na nossa família. Ser fiel a Deus nos nossos preceitos. Mesmo que tenham brigas, mesmo que tenham adversidades, mesmo que tenham reclamações. Eu queria que você agora colocasse a mão sobre o teu coração, fechasse os teus olhos e vai dizendo: Senhor Jesus, Tu sabes o tamanho da rejeição pela qual passou a minha vida e a do meu esposo. Tu sabes, Senhor, quais tipos de rejeição estão presentes na nossa família, Senhor. Tu sabes tudo, Senhor, todas as rejeições. Eu confio, Senhor, na Tua escolha que tudo cura. E eu sei, Senhor, eu sei que eu sou amado por Ti. Eu sei, Senhor, que sou amado por Ti. Eu Te peço cura. Cura hoje toda a rejeição na minha família, Senhor. Eu peço-Te que dês a graça ao meu sogro e à minha sogra.
Muitas pessoas, o seu sogro e a sua sogra já partiram, mas pensa um pouquinho neles agora. Peça que Deus dê a graça a este sogro, essa sogra, para perceberem que os seus genros, as suas noras são uma graça, né, nas suas vidas, e eles não são inimigos. Muitas vezes eles agem porque acham que você está roubando o filho ou está roubando a filha deles. Nós te pedimos, Senhor, a tua graça nessas situações. Muitas vezes, quando tem essa interferência na vida, no casamento, a interferência do sogro, da sogra, dentro de casa, onde vai gerando brigas. Muitas vezes você está morando na casa no fundo do pátio, ou você mora até mesmo na mesma casa dividida, e isso vai gerando grandes conflitos por causa das rejeições, porque o seu sogro e a sua sogra não entenderam que você ama, que você não é inimigo, que você é uma bênção. Cura o coração deles, Senhor, pelas suas perdas. Cura, Senhor, as feridas que vieram pela diferença da condição cultural, econômica no lar. Muitas vezes são culturas diferentes. Muitas vezes é a questão financeira. Restaura, Senhor. Restaura as nossas famílias. Cura, liberta-nos, Senhor, de tudo que possa ter vindo pela nossa árvore genealógica. Toda e qualquer situação de rejeição dos sogros e das sogras, toda esta intervenção no casamento, ao qual isso machuca e traz tantas feridas, que hoje, Senhor, o Teu Espírito Santo possa nos envolver com o Teu amor e possa curar todas essas feridas, e nós possamos seguir como Davi, fiel, e podemos dizer: toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda a terra saberá que o Senhor, Ele está na sua família. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã.